Olá pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Bom, vamos lá então. O professor vai fazer um comentário sobre essa apresentação, tá? O professor vai lendo com vocês, vai comentando. Algumas coisas eu vou passar direto e depois lá na parte dos exercícios eu vou fazer bastante comentários, tá? Para ajudar vocês. Ok? Vamos lá? Então, gente, olha só. Em sala de aula a gente viu qual a diferença entre cinemática e dinâmica. Até um aluno, não me lembro, acho que foi o Guilherme, perguntou, o professor falou mesmo? E eu disse, eu jamais vou começar a explicar a cinemática sem falar da dinâmica. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês vão fazer isso individualmente, é buscar nas suas anotações lá, ou tentar relembrar da aula, qual que é essa diferença entre cinemática e dinâmica, certo? Cinemática estuda uma coisa, dinâmica estuda a mesma coisa, só que existe uma diferença entre elas. Ok, gente? Então, muito bem. Feito isso, a gente pode começar. A cinemática é o que a gente estava vendo até agora. A gente estava analisando movimentos, velocidade, aceleração, desaceleração, queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo. Né? Viu como a gente já viu bastante coisa? Sem se preocupar com as causas. Ou seja, eu não estava querendo saber o que causou aquele movimento. Eu só estava analisando o movimento. A dinâmica, ela já vai ser o estudo do movimento, só que agora eu me interessa quais são as causas. E o que é que causa um movimento? Então esse é o primeiro questionamento, né? O que faz um corpo que estava parado começar a andar? Então tentem responder essa pergunta mentalmente, você já sabe a resposta. Imagina, um corpo está parado, o que precisa acontecer nele para ele começar a andar? Então, gente, os pensadores no início também se questionaram quanto a isso e, né, e um dia então eu vou deixar um pouquinho de história para vocês nos próximos slides aí, para vocês, né, terem uma ideia de onde tudo começou. Gostaram do meu bonequinho aqui? Ficou legal? O que vocês acharam? Então, continuando na questão ainda de o que é que causa esse movimento, a gente pode fazer algumas perguntas ainda antes de responder, né? Por que quando o ônibus freia ou acelera, a gente é empurrado para frente ou para trás? Por que a gente precisa usar o cinto de segurança? Pelo mesmo motivo, né? Porque quando o carro freia, a gente é empurrado para frente, no caso. Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-lo do lugar? Não sei se vocês já viram isso. Botam uma folha de papel assim, ou uma toalha, alguma coisa. Bota uma garrafa, um copo. E alguém pega esse papel por aqui, puxa para lá bem rápido assim, ó. E aí tu consegue deixar o copo na mesma posição. Tente fazer. Tome cuidado para não quebrar o copo. Por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Bom, gente, então é o seguinte. Espero que todos vocês tenham respondido mentalmente, né, o que faz um corpo sair do repouso e começar a andar. Então tu imagina um corpo parado, velocidade zero. A única coisa que vai fazer esse corpo sair desse estado é uma força. Alguém vai ter que vir aqui e empurrar. Esse alguém pode ser uma corda, um cavalo, um motor, enfim. Alguém vai ter que fazer isso aí.
E a mesma coisa se ele já está andando com uma velocidade diferente de zero, obviamente, e eu quero parar. Então alguma força vai ter que agir aqui, no sentido contrário, que seria a força do freio, ou seria a força de atrito aqui, de contato aqui com o chão. Então esse é o nosso objeto de estudo, gente. É isso que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar exclusivamente com esse cara aqui, com a força, ok? Bom, feito isso, aonde é que estão essas forças na natureza, professor? Que tipo de forças são essas? Como medir? Como calcular? É isso que a gente vai estar vendo. Então, definir uma força não é uma coisa tão simples, né, quanto parece. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir. Então, uma força, ela é uma grandeza capaz de provocar movimento ou deformação no corpo. Às vezes o corpo não se move, ele só se deforma, né? Beleza? Então, como eu tinha dito, ó, imprimir o movimento, começar o movimento, cessar o movimento, né? Frear, tornar zero, sustentar, ou seja, só equilibrar, que é o que o nosso amigão aqui, Chuck Norris, está fazendo aqui, ó, segurando a pedra, ou simplesmente deformar outros corpos, tá? Então, aqui uma coisa importante é a unidade. Então, a unidade dentro do sistema internacional é o Newton. Percebam, gente, que o N, a gente vai representar com N, o N maiúsculo. Isso vale para todas as unidades que provêm de nomes próprios. A gente sempre usa o número maiúsculo, por exemplo, ampere. Ampere era o nome do cara lá, sobrenome, né? Então, também vem com letra maiúscula e assim por diante. Uma coisa importante, ó, forças são grandezas vetoriais, certo? A gente viu na aula a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Então, uma grandeza escalar, ela é definida só pelo número e pela unidade de medida. Por exemplo, 2 segundos já está definido. Não são 2 segundos para a direita, 2 segundos para cima e por aí fora. Em uma grandeza vetorial, a gente precisa do número, da unidade de medida, por exemplo, aqui 2 metros por segundo, e da direção e do sentido. Lembrando que a direção é horizontal, vertical, inclinada. E o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para o nordeste, ok? Muito bem. Aqui por agora é isso. Então, onde é que estão essas forças na natureza? Quais são os tipos de força que a gente tem? Então, existe uma força que a gente vai estudar, que é a força peso. Essa força é muito importante. Eu já vou adiantar aqui, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade, vou relembrar, né, isso aqui. A gravidade da Terra, a massa da gente. Então, quando a gente vai na balança, na farmácia, a gente fala, ah, vou me pesar. Não, tu vai medir a tua massa. Então, se a tua massa é de 70 quilos, vezes a gravidade de 10, vamos botar assim, o teu peso vai ser de 700. 700 o quê? 700 newtons, porque ele é uma força. Tá, gente? Uma outra força importantíssima é a força normal. Então, sempre que eu tenho um corpo apoiado em alguma coisa, o peso vai para baixo, sempre para baixo, a gente vai rever isso aqui mais para frente, e aí vai surgir uma força aqui, que é uma força que a gente chama de força normal. A gente já vai ver ela mais para frente, o professor vai explicar de onde é que ela surge. Forças de tração, isso é muito importante. Sempre que eu tenho um cabo, um fio, tá, gente? Eu vou ter essa força de tração. Aqui eu tenho 3 fios, então cada fio vai ter uma força de tração diferente. Essa força no cabo, ela sempre vem assim, ó. Ela sempre vem das extremidades para dentro.
ela sempre acontece em par. Então vamos chamar isso aqui de tensão em linha. Ó. Aqui é outro cabo, então vou ter outro parzinho de força aqui, ó. Vamos chamar de tensão 2. E aqui é a mesma coisa, outro lá e outro aqui. Tensão 3. E aqui eu tenho o peso. Ó. Professor, aqui eu também vou ter a normal? Não, aqui tu não vai ter a normal, aquela de antes. A normal ela acontece só quando o corpo está apoiado. Aqui ele está pendurado. Então, as forças que acontecem em molas, né, cara, que a gente já, não me recordo se a gente já viu, mas é a famosa lei de Hooke, é uma força que ela acontece assim, ó, ela é menos K vezes X, acredito que a gente não tenha visto ainda, mas a gente vai ver ela com bastante calma, onde o K é a constante da mola, ou seja, é o tanto que a mola pode comprimir ou não, a rigidez da mola, né, um número associado a isso, quanto que a mola é dura, digamos assim, e o X é o tanto que eu deformo a mola, esse pedacinho aqui, ó, nesse caso. Então a lei de Hooke também, essa força também vai ser tipo a da tensão, assim, ela vai agir assim, ó. Tá, gente? Um parzinho de forças aqui. Mas quanto às a das molas, vocês não se preocupem que a gente vai estudar bem com calma ela depois. Na água, isso aqui é muito interessante, a gente não vai estudar em Física 1 essa força, mas aqui no caso existe o peso do boneco para baixo e a própria água vai gerar aqui uma outra força para cima, que é a força chamada empuxo. Só que o empuxo a gente vai aprender lá na Física 2 só, a gente vai entender o porquê que ela acontece, como ela acontece, enfim, tá, gente? Então no ar também eu vou ter as forças de sustentação no ar, aqui eu tenho o peso sempre para baixo, e aqui eu vou ter uma força de sustentação para cima, que é gerado pela diferença de pressão aqui e aqui. Conforme o avião vai andando, o ar vai passando aqui e aqui de maneira diferente, então vai criando uma diferença de pressão, e essa resultante aqui, ela acaba sendo para cima sustentando. Mas isso aqui também a gente vai ver lá na Física 2. Ficou mais claro? Espero que sim. Ok, gente? Vamos adiante então. Como medir essa força, professor? Existem várias maneiras, mas uma bem usual é através de um aparelhinho chamado dinamômetro. Basicamente ele é uma molinha calibrada para te poder estar medindo direto em newtons, né? Porque uma maneira de tu medir é tu calcular a massa, tu tem uma balança simples, tu vai lá, mede a massa, multiplica pela gravidade que tu tens o peso dele, que é a força, tá? Mas o dinamômetro já é um aparelhinho prontinho para isso. Ok, gente, então vamos lá. Agora sim. Então, o Newton, até foi interessante que o Newton ele fez grande parte dos estudos dele assim quando ele estava confinado também, né, numa epidemia que teve na época. Ele se trancafiou, parece que foi 100 dias ele ficou confinado. E ele desenvolveu muita teoria lá. Bom, o Newton ele escreve 3 leis que são as 3 leis básicas assim da engenharia, que são a inércia, o princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Nós vamos estudar todas as 3, nós vamos estudar detalhadamente cada uma, tá, gente? Por exemplo, a primeira lei é a lei da inércia. O que é a lei da inércia? A lei da inércia diz que todo corpo, a gente viu isso um pouquinho em sala de aula, eu acho, todo corpo que está parado tende a permanecer parado. Então, esse cara aqui, ó, os bonequinhos, em relação ao ônibus e em relação ao chão, eles estão todos parados. De repente o ônibus anda, ele quer continuar parado, então ele vai acabar querendo ficar ali, só que o ônibus saindo para frente. É aquela mesma história que eu expliquei em sala de aula da curva, né? Que aquela pessoa que está dentro do carro, ela quer ir em linha reta, só que de repente o carro vira, então ela acaba sendo jogada para lá, mas não tem nenhuma força aqui. Ela simplesmente é jogada por inércia, ela só quer continuar em linha reta. Então todo corpo que está em repouso, ele quer permanecer em repouso, e todo corpo que está em movimento também quer permanecer em movimento, até que alguma coisa aconteça. E que coisa é essa? Qual é a coisa que pode tirar um corpo do estado de repouso?
ou cessar o movimento? Uma força, como a gente viu no início da apresentação dos slides. Por exemplo, o bonequinho, ele tá, o motorista aqui, ó, em relação ao chão, ele está em movimento. E aí, de repente, o carro freia. O que ele quer fazer? Ele quer continuar em movimento, ele já estava em movimento. Então, a gente responde o porquê usar o cinto de segurança daqueles primeiros questionamentos lá na frente, né? Desculpa, aqui é a mesma coisa. O nosso amigo aqui está sentadinho na caixa, o Marley aqui, ó, tá todo mundo paradinho. De repente o Marley sai na disparada. Bom, esse cara estava parado, ele quer continuar parado, ele não quer andar assim. Isso aqui eu deixo para vocês. E a massa? Interfere nisso, professor? Com certeza. Quanto maior for a massa, maior vai ter que ser a força que eu vou ter que exercer para tirar esse cara do estado de movimento. Imagina um cachorro deitado e um elefante deitado. Então, com certeza aqui eu vou precisar uma força bem maior para começar o movimento do que aqui. E a mesma coisa, gente, na hora de frear. Quem dirige sabe que, por exemplo, tu tens um carro e tu geralmente anda nesse carro, tu e mais uma pessoa no passageiro. E de repente, num determinado dia, tu bota 5 pessoas dentro do carro, lota o carro. Você vai perceber que esse carro fica mais difícil de frear. Exatamente porque eu aumento a massa, então eu preciso de uma força maior para tirar ele da inércia, tá? Pessoal, aqui ó, o professor deixou um videozinho para vocês, tá? Para a apresentação, e assiste esse videozinho. É um link do YouTube aqui. Infelizmente nesse vídeo MP4 aqui comentado vocês não vão conseguir acessar direto o link, vão ter que digitar aqui. Deixa eu ver. Não, acho que dá sim. Tente botar o mouse por cima. Não sei se vai dar. Mas enfim, se não der vocês digitem, não é muita coisa também. Assistam esse videozinho, é um vídeo forte, tá? É um vídeo de um carro batendo. Então quem tem problema com esse tipo de coisa não assiste. Não é um vídeo real, tá? É uma plataforma de teste, então não tem ninguém se machucando nada. Mas tem gente que é mais sensível assim, não gosta de ver, então não vê. E aí depois tu tenta explicar aí mentalmente o movimento desses bonequinhos aqui para ver se tu entendeu a jogada. Pessoal, essa aqui é a lei que a gente mais vai usar na disciplina a partir de agora, tá? Por isso que ela chama o princípio fundamental da dinâmica. Basicamente ela é isso aqui, ó. Ela diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos imaginar aqui o seguinte, um bloquinho, uma força para cá de 10 newtons e uma força para cá de 2 newtons. Vamos imaginar que esse bloquinho tem uma massa de 2 kg, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho 10 para a direita, 2 para a esquerda. Então, a resultante vai ser 8 para a direita. Então, aplicando aqui, eu tenho que a resultante é 8, a massa do bloquinho é 2. Então, consequentemente, eu consigo chegar que a aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Basicamente é isso. Basicamente é isso. A gente vai fazer bastante exemplos ainda. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo. Corpo de massa 2 kg, move-se sobre um piso horizontal, sem atrito, com velocidade inicial de 36. Quando submetido a uma força durante um intervalo de 3, sobre o movimento desse corpo, determine a aceleração, a velocidade e o espaço percorrido. Isso aqui, aplicando a segunda lei de Newton, ó, isolando a aceleração. Tu tens a força, tens a massa, tu já encontra a aceleração. Aqui a gente consegue calcular, vamos ver aqui, ó. Dessa forma teremos, primeiro tem que transformar, né, que está em quilômetro. Dessa forma tu consegue calcular a velocidade final, que já tens a aceleração. Aquela equação ali nada mais é do que essa aqui, né, gente, ó. VO mais AT, tá? Então tu foi lá, pela segunda lei de Newton, tu calculou a aceleração, tu já tinha o tempo,
Tu já tinha a velocidade inicial, aí tu calcula a velocidade final. Isso aqui a gente já sabe, né? A grande novidade era calcular essa aceleração aqui pela segunda lei de Newton, que foi o primeiro slide. Isso aqui a gente também já sabe, que é da cinemática que a gente já vem aprendendo, calcula a distância final. Eu sugiro que vocês refaçam esse exemplo aqui com calma, tá? A terceira lei de Newton é a famosa ação e reação. Então, para toda ação vai ter uma reação. Presta atenção. Vamos imaginar aqui uma parede. Eu empurro essa parede com uma força F. Tá? Eu estou aqui. Ó. Então, essa parede vai gerar uma reação em mim. Essa reação ela possui o mesmo módulo, ou seja, o mesmo número. Se eu empurrei com 10, ela me devolve 10. Ela possui a mesma direção, ou seja, a direção aqui é a direção horizontal. Porém, elas têm sentidos opostos. E percebam, ó, eu empurro a parede e a parede me empurra. Então, eu empurrei com 10, ela me devolveu 10. Mesma direção, sentidos opostos. Isso é a terceira lei de Newton da ação e reação. A força-peso a gente já viu lá na frente, né? Anteriormente o professor já deu uma explicada. Tá? Isso aqui vocês dão uma lida também com calma. A fórmula a gente já viu, peso igual massa vezes a gravidade. O peso é uma força, então é medido em Newton, massa em quilo. A gravidade é a gravidade do planeta. Uma coisa importante, gente, ó. O peso é sempre para baixo, ó, percebam. Não importa se ele está inclinado. Então, por exemplo, uma pessoa numa escada. A escada está apoiada numa parede. A pessoa está subindo a escada. Não importa. O peso dela é sempre para baixo. Tá? O peso nunca vai estar em outra direção. A força normal. Essa força é muito importante. Então, ó, o que é a força normal? De onde é que ela surge? Ela surge pela reação. Então, ó, o peso, o livro empurra a mesa para baixo, a mesa devolve no livro uma força para cima. Quando eles estiverem em equilíbrio, significa o quê? Significa que essa força é igual a essa. Ou seja, ele não vai andar para lugar nenhum, ele está paradinho. Só que tome cuidado, a normal nem sempre é igual ao peso. Nessa situação aqui, ó, que está inclinado, já tem uma outra história aqui. Daí a gente vai ter que ver com calma. Quando o professor for resolver os exercícios, o professor explica isso aqui com calma. Porque esse ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que está aqui. E aí eu vou ter duas componentes aqui. Ó. Vou ter uma componente aqui que vai ser, que a gente vai chamar de peso de Y. E eu vou ter uma outra componente aqui que eu vou chamar de peso de X. Onde o peso de X ele vai ser o peso vezes o seno daquele ângulo. E o peso de Y vai ser o peso vezes o cosseno. Então, no final das contas, quem é que tu tens igual? Tu tens igual a normal e o peso de Y. Ó, seria essa linha aqui, ó. Olha só. Esses dois aqui tem que serem iguais para ele ficar em equilíbrio. Professor, não entendi direito. Não te preocupa, porque eu vou gravar um vídeo com algumas resoluções de exercício. A gente vai trabalhar isso aqui com calma, tá, gente? Aqui a mesma história que o professor já tinha passado lá antes, da tração, né? Sempre em pares, ó. Sempre vindo das extremidades em direção ao centro da corda. Cada corda vai ter um par diferente. Aqui ele desenhou só uma, mas tem outro pedacinho aqui, aqui tem outro pedacinho aqui, outro tem outro pedacinho aqui, tá? Vamos exercitar. Então tem alguns exercícios resolvidos aqui. Então vamos lá, ó. Um corpo com massa 5 kg. O corpinho tem uma massa de 5 kg, é lançado sobre um plano horizontal com velocidade de 40 metros. Determina o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos.
Então, gente, ó, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o tempo e eu tenho a massa. A primeira coisa que eu tenho que descobrir para eu calcular a força, como é que eu vou calcular essa força? Eu vou calcular ela pela segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Eu já tenho a massa do corpo, então eu preciso ir em busca da aceleração. Como é que eu vou em busca da aceleração? Pelas equações de cinemática que a gente já conhece. V igual a V0 mais AT, acha qual que é a aceleração e aí sim aplica na segunda lei de Newton e calcula qual que é aquela força. Tá? Mesma história, sugiro que vocês refaçam com calma, sem olhar, tá? Aqui, o peso de um objeto na Lua é 40 newtons. Qual que é o peso desse objeto na Terra? Então a gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. Então na Lua eu tenho o peso e eu tenho a gravidade da Lua. Eu encontro a massa dele na Lua. Vamos ver. Ó, encontro a massa dele lá na Lua. A massa ela não muda de um planeta para o outro. A massa é a mesma, porque a massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, na Terra, o que eu tenho? Eu tenho a mesma massa, o mesmo 30 quilos, só muda a gravidade, que agora é a gravidade da Terra, e aí eu acho, então, o peso desse corpo na Terra. Muito bem. Esse aqui é um exercício que a gente tem que prestar mais atenção, tá? Então, ó, eu aplico uma força de 10 newtons aqui, o bloco A tem uma massa de 6, o bloco B tem uma massa de 4, tá? Então preste muita atenção no que vai acontecer. Quando eu aplico essa força aqui, ó, o que acontece? O bloco A ele vai empurrar o bloco B. Então o bloco A vai fazer isso aqui no B, ó, vai fazer uma força no B. Consequentemente, por ação e reação, a mesma história de eu estar empurrando uma parede, a parede vai me devolver. Então o B também vai devolver uma força no A. Essa força que o A fez no B e a força que o B fez no A, isso aqui é ação e reação. Ou seja, elas possuem a mesma direção, sentidos opostos e elas possuem o mesmo módulo, o mesmo valor. Tá? Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Então, a aceleração do conjunto, ele quer aquela força que um bloco exerce no outro, que a gente chama de força de interação entre os blocos, e ele quer a força resultante em cada bloco. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, trabalha com blocos. Para eu calcular a aceleração do conjunto todo, eu considero como se isso aqui fosse uma coisa só agarrada, ó, como se fosse uma única massa. Então tu aplica a segunda lei de Newton aqui, ó. Qual que é a massa? A massa dos dois juntos, como se fosse uma coisa só, um corpo só. A força do lado esquerdo a gente já tem, que é o 10, e aí tu calcula a aceleração. Essa aceleração é a aceleração de todo mundo. Então, tanto o bloco A quanto o bloco B vão andar com essa aceleração. Isso. Agora sim, vamos abrir aqui, ó, para enxergar aquela força de interação entre os blocos, tá? Vamos ver como é que fica. 10 newtons para a direita, 4 para a esquerda. Então, no final, qual que é a resultante aqui? 6 para a direita. A maior menos a menor, como se fosse um cabo de guerra. Ó. Empurrou com 10, devolveu 4, sobra 6 para a direita. Essa é a força resultante aqui no bloco A. A força resultante no bloco B é só o 4. É a única força que está agindo aqui. Ó. Aqui já é um exercício um pouquinho diferente, porque possui uma corda aqui no meio. Ó. Mas a primeira coisa que a gente faz, a gente calcula como se fosse um sistema inteiro do mesmo jeito, para a gente calcular essa aceleração. A pergunta que ele está me pedindo no exercício é qual que é a tração no fio que liga os corpos. Antes de a gente ir para a tração, vamos calcular qual que é essa aceleração aqui, igual a gente fez no exercício anterior. Ó. Considera como se fosse uma coisa só, como se não tivesse cabo nem nada. Aplica a segunda lei de Newton. Então, tu vai ter a força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força é o que a gente quer, a força a gente sabe que ele deu no exercício, né? Qual que vai ser a massa? Vai ser a soma dos dois vezes a aceleração, tá? Então, a força eu tenho, que é 4. Essa força aqui é 4.
a massa é a soma das duas massas e aí eu encontro a aceleração do conjunto, ok? Feito isso, agora sim, vamos olhar a força de tração nos corpos, que é como se fosse aquela força de interação no outro exercício. Então, tinha o cabinho, gerou a força de tensão, sempre vindo das extremidades para o centro, elas possuem a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo módulo, o mesmo valor, ok? Então agora a gente consegue também analisar o diagrama de corpo livre, ou seja, analisar só esse corpo e analisar só esse corpo aqui separadamente. Ó. Na verdade, a gente sempre tem que fazer isso aqui, para ficar mais fácil. Então era só isso mesmo aqui, tá? Pessoal, é muito importante que essa aula de hoje vocês refaçam os exemplos que o professor fez, todos eles, tá? Assistam esse vídeo com calma, refaçam todos os exercícios que o professor fez e se dediquem a resolver esses exercícios. Esses exercícios que o professor botou aqui são praticamente iguais aos que a gente fez aqui. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhada. O que a gente fez lá, tem um corpo de massa tal, andando com a velocidade 72, tome cuidado com as unidades. Quando o freio é acionado, então tu tens aqui ó, um carro andando para lá com 72, uma força para cá freando, tá? E ele quer saber qual que é o valor dessa força aqui. Então tu vai ter que encontrar primeiro qual que é a aceleração, depois aplica a segunda lei de Newton, enfim, tá? Esse aqui é a mesma coisa, só que agora o professor colocou 3 blocos. Então tu vai ter uma força de interação aqui e uma força de interação aqui. Então, o A empurrou o B devolveu para o A. Ok, esquece isso aqui. Agora olha para cá. O B empurrou o C devolveu o B. Então aqui tu vai ter uma força de interação, chama de F', por exemplo, e aqui tu vai ter outra força de interação, chama de F2', por exemplo. Desenha separado, 3 blocos, para te entender melhor o que está acontecendo. Aí aqui tu vai ter a força aqui, vai ter uma força aqui, uma aqui, enfim, eu não vou fazer para vocês, né? E aí depois tu analisa o diagrama de corpo livre separadamente, vai aplicando a segunda lei de Newton e vê onde é que tu chega. Não se esqueça, antes de começar, já faz aqui a aceleração do conjunto como se fosse uma coisa só, tudo agarrado aqui, tá? Aqui também um exercíciozinho bem igualzinho àquele que a gente já fez, tá? A única diferença é que lá no outro eu pedia qual era a força de tensão e a gente calculava, a gente tinha essa, aqui é o contrário, eu quero saber essa e eu tenho a força de tensão, então vai lá, desenha as tensãozinhas nos cabos, tal, faz todo aquele esquema, igualzinho aquele lá, gente. Analisa o diagrama de corpo livre para cada um separadamente. Antes, analisa como um conjunto só, para te calcular qual que é a aceleração, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Essas são as respostas. Caso tu não chegue nas respostas, tu me procure via WhatsApp privado, tá? Que a gente vai te ajudar. Antes de me procurar, tentem 2, 3, 4 vezes, ok? E a gente vai se ajudando. Ok, gente? Boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem por aí. Logo estamos juntos aí de uma maneira presencial de novo. Valeu, um abraço.